Irmãos, boa noite. Vamos dar início então à mensagem desta noite, se assim Deus nos permitir. O texto base da nossa mensagem dessa noite vai ser em Tiago capítulo 4, versículo 6. Esse vai ser o texto base, se os irmãos já puderem deixar aberto. Nós vamos ver uns versículos antes, mas o texto base será esse. Agradecer também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo. E nós vamos falar nesta noite sobre um inimigo silencioso em nossas vidas. E esse inimigo, conforme o próprio tema da mensagem nessa noite, é o orgulho. O orgulho, um inimigo tão silencioso. E nos estudos que nós viemos fazendo, principalmente em Tiago capítulo 4, versículo 6, nós podemos notar que, na verdade, o nosso maior inimigo é o orgulho. Os irmãos concordam? O nosso maior inimigo é o orgulho. E nós podemos fornecer afirmações, fornecer embasamentos bíblicos sobre essa afirmação, sobre essa afirmativa. E nós podemos fazer isso usando versículos, não só esse de Tiago. E se nós formos ver, esse tema aparece em 3 lugares diferentes na Bíblia. Por exemplo, em Provérbios 3, versículo 34, olha o que esse versículo diz. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, não são os orgulhosos. Então, certamente Deus vai se escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Nós encontramos também uma outra afirmação no Novo Testamento, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Este versículo diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E temos também em Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, de acordo com essa afirmação bíblica, nós podemos ter certeza de 3 coisas que são verdadeiras se nós formos orgulhosos. 3 coisas verdadeiras. Primeira garantia de certeza na nossa vida se nós agirmos com orgulho, se nós formos realmente orgulhosos. Se eu sou orgulhoso, o que esse versículo nos demonstra? Que Deus está contra mim. Olha que grave. Se eu sou orgulhoso, Deus está contra mim, porque o versículo deixa bem claro que Deus, Ele resiste, ou seja, Ele se opõe aos orgulhosos. E o significado dessa palavra é justamente isso. No sentido literal dessa palavra, é Deus lutar contra o orgulhoso. É Deus colocar-se contra. É resistir a quem tem orgulho. E essa palavra, por exemplo, de resistir, ela aparece lá em Atos 18 e 6. Essa mesma palavra no grego foi usada nessa passagem. Foi quando Paulo, ele estava falando, olha lá o que Paulo estava falando. Mas, resistindo e blasfemando eles, o que Paulo fez? Sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, porque eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios.
Então, o que essas pessoas estavam fazendo? Resistindo contra o Evangelho. Vemos também a mesma palavra em Tiago, capítulo 5, versículo 6. Condenastes e matastes o justo, falando de quem aqui? De Jesus. E ele não vos resistiu. Apesar de ter sido condenado e matado de uma forma injusta, nosso Senhor não resistiu, ele não se opôs, ele não lutou contra o que aconteceu. É ruim, e nós sabemos disso porque nós passamos isso na pele, é ruim ter pessoas que se opõem a nós, concorda? É muito ruim. É ruim ter pessoas que se opõem. E se eu sou orgulhoso, Deus se opõe a mim. Ele resiste a mim. Ele resiste, ele luta, porque ele é contra os orgulhosos. E destes versículos que nós lemos até agora, nós podemos tirar uma conclusão mais séria ainda. Que o orgulho não é um problema pequeno. Não é um probleminha a mais dos vários problemas que nós temos. É um problema muito sério. É um problema muito grave. Olha nos versículos, vou ler alguns versículos de forma rápida para os irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Olha para nós vermos o quão grave é. Essas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos. O Senhor odeia. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o orgulho, o mau caminho e a boca perversa. Qual é o sentimento do Senhor para com quem age dessa forma? Eu odeio. Provérbios 16 e 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Todo orgulhoso de coração, abominação é ao Senhor. E olha aí, irmãos, que grave. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Então a afirmação que nós fizemos antes de lermos esse versículo é verdadeira, concorda? Deus odeia o orgulho. E este versículo, esse último que nós lemos, indica que ele detesta até os orgulhosos de coração. Aqueles que escondem o orgulho nos seus corações e que ninguém vê. Aquele que esconde, né? E nós podemos nos perguntar, o que há de tão grave e de tão ofensivo no orgulho para Deus? Por que Deus considera o orgulho tão ofensivo? A Bíblia, ela nos dá a resposta e nos mostra de uma forma clara. Primeiro, nós precisamos entender a raiz do orgulho. Qual que é a raiz do orgulho? O que é o orgulho, irmãos? Vamos falar de uma forma bem literal, para ficar bem fácil. O orgulho é se mostrar acima dos outros, considerar melhor que os outros. É uma avaliação arrogante dos meus meios, uma avaliação arrogante dos meus méritos, desprezar os outros e tratar os outros com altivez, com egoísmo. E se nós formos voltar ao início da história do universo, da criação, foi isso que Satanás fez. Não foi? Agiu de forma orgulhosa. Ele não estava satisfeito com seu status de anjo. O que ele queria? Ele queria se mostrar acima dos outros e, inclusive, acima do próprio Deus. Olha quão grave é. Isaías 14, versículo 12 ao 14. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração,
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, foi assim que o orgulho entrou no universo. E qual que é a raiz do orgulho para nós? Para nós, qual que é a raiz do orgulho? Jesus identifica a causa. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. Olha o que Jesus diz. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, de dentro do coração dos homens, irmãos, dentre tantas coisas ruins, vem também a soberba, a arrogância. E o orgulho, o nosso próprio Senhor diz, está enraizado no coração humano. Nós entramos neste mundo com o problema de um orgulho que já foi herdado. Tudo começou com Adão e Eva quando eles colocaram a sua vontade acima de Deus e violaram a ordem dele. E, consequentemente, nós também entramos neste mundo com corações egocêntricos. Romanos 1,30 descreve as características de uma humanidade depravada. E ele diz dessa forma: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, orgulhosos, soberbos, presunçosos, invejosos de males, desobedientes aos pais e às mães. Então, observe essas características que apresentam diferentes facetas do problema básico e a raiz, chamado orgulho. E aqui está o resultado final do problema. Mas nós vemos, irmãos, que Deus, Ele nos criou de uma outra forma. Ele nos criou para amar a Ele e amar os outros. E quando eu estou orgulhoso, o que eu estou fazendo? Eu não estou amando a Ele e nem os outros. Pelo contrário. Quando eu estou orgulhoso, qual que é o centro das atenções? Sou eu. Eu centro-me em mim mesmo. Só que nós devemos sempre nos lembrar que este mundo é de Deus. Ele é o Criador. E que nós somos criaturas. Sem Deus, eu não posso existir. E além de mim, Deus existe. Mas quando eu estou orgulhoso, eu ignoro esse status de criatura. Eu ajo como se eu fosse o meu universo. O que importa é o meu caminho, o que importa é o meu tempo, o que importa é o meu sono, o que importa é tudo o meu e o meu. E acho interessante uma frase que um escritor disse: o orgulho busca o Deus ímpio. Quem que é esse Deus ímpio? Nossa. O orgulho busca o Deus ímpio. Essa é uma boa maneira de pensar em orgulho. Eu basicamente tomando o lugar de Deus. Estou buscando Deus ímpio. O orgulho, ele assume inúmeras formas, mas ele tem apenas um fim. Apesar das inúmeras formas que o orgulho assume. O único fim de se orgulhar é a autoglorificação. O orgulho é uma auto-orientação. O orgulho não pensa em Deus, não pensa nos outros, mas pensa em si mesmo. O orgulho eleva o coração contra Deus e luta contra a supremacia, contra o poderio de Deus.
E se nós vamos lidar com orgulho, é por aqui que nós devemos começar. Nós devemos compreender a raiz do orgulho. E qual que é a raiz do orgulho que nós dissemos? É um problema cardíaco. É um problema cardíaco. Uma orientação autocentrada que possuímos desde o nosso nascimento. E a segunda coisa que nós devemos compreender é o fruto do orgulho. Qual que é o fruto do orgulho? Nós vemos que o orgulho começa onde? No coração. Mas ele fica estanque lá dentro? Ele não fica lá. Ele se manifesta. E de algumas maneiras ele se manifesta de forma óbvia. Eu sou o melhor, o meu é o melhor, o eu. Então nós vemos aí o orgulho se manifestando de uma forma clara. E Paulo identifica o orgulho como uma marca-chave dos fins dos tempos. Olha lá em 2 Timóteo 3:2, olha o que Paulo fala que nos fins do tempo, o orgulho ele vai se manifestar de uma forma mais clara ainda, porque haverá homens amantes de si mesmo, orgulhosos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. O que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas serão amantes de si mesmas. Que as pessoas serão amantes do dinheiro, avarentos. Serão arrogantes, orgulhosos, abusivos, desobedientes, porque não querem ouvir. E novamente, irmãos, algumas manifestações do orgulho, nós vemos aqui, é fácil de se detectar. Mas algumas outras não são tão fáceis assim de nós detectarmos. Por isso que o tema da pregação é o orgulho, o inimigo silencioso. Nós vamos identificar, então, a partir de agora, alguns frutos que não são tão óbvios. Primeiro, eu sinto orgulho, e ele não é tão óbvio assim, quando eu deixo de ser grato. Irmãos, quando nós deixamos de ser gratos, pode ter certeza, o inimigo oculto está atuando. 2 Crônicas 32 e 25, foi o que aconteceu com Ezequias. Mas, olha lá, versículo 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Não foi grato, porque o seu coração se exaltou. E por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, ele se tornou orgulhoso, ele não correspondeu à boa vontade, à bondade com que foi tratado, e por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Uma pessoa orgulhosa, em vez de ela ser grata, ela pensa de que forma? Que merece algo melhor na vida. Eu mereço algo melhor na vida do que aquilo que eu já tenho. E isso implica em todas as áreas da vida, seja nos bens, no emprego, na casa, tantas outras coisas. A reclamação, meu chefe não me valoriza tanto assim como deveria. Isso pode ser verdade, mas também pode ser um alerta. Eu mereço uma empresa que me valorize. Irmãos, pessoas orgulhosas tendem a ser críticas, tendem a ser reclamantes, tendem a ser descontentes. Sinal de alerta vermelho. E eu sinto orgulho quando eu desprezo os outros e mostro pouca tolerância com indiferença. Lá em Lucas capítulo 7, nós vamos ler rapidamente, versículo 36 ao 50. Olha essa passagem. E nós já fizemos até inclusive recentemente uma pregação sobre ela. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em a casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem ama, pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que nós vemos aqui, irmãos? O que os fariseus, os perfeitos, fizeram? Criticaram Jesus. Ele ficou inclusive chateado porque que Jesus permitiu que uma mulher com um passado pecaminoso tão vergonhoso lavasse, beijasse e perfumasse os seus pés. E esse fariseu, ele tinha um problema. E qual que era o problema? Orgulho. Ele presumiu erroneamente que ele merecia estar aos pés de Jesus. Mas essa mulher não merecia. Pessoas, irmãos, orgulhosas, desprezam aqueles que se vestem de maneira diferente. Eles sentem repulsa interior quando estão na presença de alguém diferente. Tem pouca tolerância às diferenças. Vamos trazer para a nossa realidade? Como é que você reage quando você vê um jovem com o cabelo tingido de roxo, cheio de piercing na língua? Se ele deveria estar daquela forma ou não, não é o nosso problema. O problema agora é: mas e se eu desprezar? Eu tenho um problema cardíaco. Orgulho. Eu sou orgulhoso quando eu me vejo também indispensável. Sem mim aquele trabalho ali não funciona. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo dizendo: porque quem te fez diferente? Olha essa pergunta que vai no nosso âmago, né? Quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Se você tem alguma coisa, de certa forma você tem porque você recebeu. E se recebestes, por que se gloria? Como se não houveras recebido.
Pessoas orgulhosas têm muitas vezes uma visão distorcida de si mesmo. E este ministério, por exemplo, desmoronaria, se eu não estivesse aqui. Irmãos, o que você tem que você não recebeu? O que nós temos que nós não recebemos? E se nós recebemos, por que nós nos vangloriamos de ter recebido, como se nós não houvéssemos recebido? Outro ponto de um orgulho silencioso. Eu sinto orgulho e esse orgulho está silencioso quando eu me concentro nas minhas habilidades. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 25. Paulo dizendo também: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos seres menos honrosos no corpo, honramos muito mais a esses. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os mesmos membros, igual cuidado uns dos outros. E quando nós agimos dessa forma, irmãos, nós detectamos um outro sinal. Algumas pessoas orgulhosas acabam se desanimando. Acabam desanimadas. Por quê? Porque o foco está em quem? Em nós mesmos. E confessam com razão que não podem fazer algo, mas em seu coração desejam poder fazer e gostariam de fazer. E gostariam de ter reconhecimento disso. Ter uma atitude de dó, uma autocomiseração, é um orgulho silencioso. Outro ponto, sinto orgulho, e este orgulho de uma forma silenciosa, muitas vezes nós queremos ser perfeitos, até mais perfeitos que os outros. Mateus 23, 24 ao 28, os fariseus faziam dessa forma. E Jesus diz: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o problema cardíaco aí, o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa o primeiro interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos dos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
E quando nós buscamos muitas vezes a perfeição, nós buscamos isso com um intuito, do reconhecimento. Não posso convidar um visitante da igreja para minha casa. Por quê? Porque meus móveis estão gastos, eu não sou um bom cozinheiro, não sou um bom hospitaleiro. Mas será que o propósito, por exemplo, da hospitalidade é fazer com que as outras pessoas pensem bem de nós porque nós temos móveis bonitos? Ou uma refeição supimpa, da hora? Irmãos, não é esse o propósito. O propósito é qual? É demonstrar o amor bíblico, estendendo a mão e se concentrando nos outros, não em nós, não no que eu tenho. Outro sintoma de um orgulho em oculto, silencioso, é falar demais. Falar demais. Provérbios 10, 19, nós vemos que pessoas orgulhosas, elas não tendem a ser boas ouvintes. Não gostam muito de ouvir. Pensam que o que tem a dizer é melhor do que o que tem a ouvir. E Provérbios 10, 19 adverte, quando há muitas palavras, o pecado não está ausente. O que está falando aqui? Quando há muitas palavras, o pecado está ausente. Tem pecado. O pecado, na verdade, está presente. Mas quem controla a língua é sábio. Outro pecado silencioso do orgulho, estar consumido pelo que os outros pensam de mim. Gálatas 1:10. Irmãos, como que isso afeta sobremaneira? Nós ficamos a todo momento preocupados com o que os outros pensam. E olha o que Paulo fala para os irmãos da Galácia. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O atleta orgulhoso, ele é fácil de identificar, não é? Aquele que se gaba, que bombeia, né? Está um físico bom. Mas e o orgulhoso não atleta? Que é esse que Paulo está dizendo. Por que ele não quer ficar mal com os outros? Para tentar se parecer bom? Isso é um orgulho. Agradar as pessoas é prova de orgulho. Assim como tomar decisões com base no que os outros pensam de nós é prova do orgulho. Outro orgulho silencioso. Resistir ou ficar irado quando ser criticado. Pessoas orgulhosas ficam na defensiva. E os adolescentes lutam com isso. Todos nós sabemos. O que você quer dizer com eu estou sendo rabugento, mãe, vó? Estou até cansado de ouvir de tanto que você tem falado sobre isso. Provérbios 13:1 declara que o filho sábio, ele ouve a instrução do pai. Mas e o orgulhoso? Não dá ouvido à repreensão. Não quer ouvir. E resiste e fica irado. E quando eu deixo de ser sensível? Também um orgulho silencioso. Provérbios 19:20. Na verdade, quando eu deixo de ser ensinável. Quando eu não quero que as pessoas me ensinem mais. Porque eu já sei. Não precisa falar. Provérbios 19:20.
ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Pessoas orgulhosas normalmente são sabe-tudo, né? Elas não respeitam ninguém, não querem ouvir. Porque elas não precisam de ninguém. Outro silêncio, outra forma de orgulho silencioso é deixar de demonstrar compaixão. Olha o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele via uma pessoa com dor ou com necessidade, o que ele fazia? Ele se voltava para a pessoa. E ele agia. Uma pessoa orgulhosa não faria isso. Elas não veem a necessidade dos outros. E não fazem nada. Se veem, elas não fazem nada. Porque estão focadas em outra coisa. Não estão focadas nas necessidades do próximo. Estão focadas na minha necessidade. No que eu estou sentindo falta. Então nós falamos dessa lista de orgulhos silenciosos, e poderíamos aqui ficar a noite inteira falando várias coisas. Mas nós devemos, fora dessa lista, saber de algo mais. Que o fruto do orgulho, ele é abundante neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Ele é abundante em nossos corações. E eu devo então ficar alarmado? Sim, eu devo ficar alarmado, porque a palavra de Deus diz, no versículo 6 de Tiago capítulo 4, que Deus resiste ao orgulhoso. Se eu estou orgulhoso, Deus está contra mim. E isso, irmãos, é uma garantia, é fato. Porque se eu sou orgulhoso, eu não vou receber a graça de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Aqui não está falando que Ele dá graça a todos. Ele dá graça aos humildes. Então, se eu estou orgulhoso, eu não vou receber graça. Os orgulhosos perdem a graça de Deus, perdem a oportunidade. E isso acaba implicando no quê? Implica de que pessoas não cheguem à salvação. Lembram-se do jovem rico? Esse jovem, ele veio a Jesus com uma pergunta. E ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Estava perguntando o quê? Senhor, como que eu vou ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Para receber a graça? E observe a ênfase do jovem rico. Ele deu ênfase no quê? No que eu devo fazer. Eu devo fazer. Ele quer saber o que ele poderia fazer para entrar na vida eterna. Mas Jesus disse-lhe que era para ele guardar os mandamentos. E o que ele respondeu? Isso aí eu tenho feito. Desde quando eu era menino, no versículo 20. E esse sujeito, ele não se vê como um pecador. Ele vê ele mesmo como um cara basicamente bom. Por quê? Ele estava cumprindo os 10 mandamentos, os mandamentos, aí, desde quando ele era menino. Então Jesus disse para esse moço: então vai e vende todos os seus bens. E no versículo 22, qual que foi a resposta? O que aconteceu na verdade? Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muita riqueza. A autossuficiência do homem o afastou de Jesus. Não foi dado graça a ele. Porque nós vemos aqui
de toda a história que ele não precisava de um Salvador, porque ele não se via como um pecador. Admitir que está perdido, irmãos, é algo que uma pessoa orgulhosa não vai fazer. De jeito nenhum. O inferno vai estar cheio de pessoas orgulhosas. Pessoas que se agarram aos seus trapos hipócritas e perdem a graça que poderia ter sido dada a eles. O orgulho também produz frustração na vida cristã. Às vezes, pessoas orgulhosas sentem, que Deus parece estar tão distante. Mas o problema, muitas vezes, pode ser o orgulho. Salmo 138 diz, 138:6, ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta, todavia, para quem? Para os humildes. Mas ao soberbo, por que o Senhor parece estar tão distante? Conhece-o de longe. Fica longe. Não é interessante, irmãos? Como que a palavra é interessante. Deus dá aos humildes. Ele está perto aos humildes. E Ele coloca uma lacuna, uma barreira para os que são soberbos, aos orgulhosos. E o orgulho, ele arruína as famílias também, arruína a igreja, arruína locais de trabalho, arruína equipes. E a palavra de Deus é clara. Provérbios 13:10, olha o que esse provérbio diz. Da soberba provém a contenda. Provém a confusão do orgulho. O orgulho só gera brigas. É isso que o escritor está dizendo. O orgulho só gera briga. E por que muitas vezes nós quando somos adolescentes, ou os pais, tem muita confusão entre pais e adolescentes? Há muita contenda. É isso. É orgulho. Muitas vezes os pais, considerando a autoridade máxima, faça porque eu mandei. Nós vemos que, na verdade, os pais não são a autoridade final. A autoridade final é Deus. Somente Deus é essa autoridade final. Os pais são intermediários. Devem agir com sabedoria. E também o orgulho dos adolescentes que fecham o coração aos pais. Você não me entende. Demonstrando que eu sou tão único, tão especial que você não me entende. Você não tem a capacidade de entender o que é melhor para mim. E isso também é orgulho e gera contenda. E duas coisas acontecem quando eu estou orgulhoso, e essas ambas são destrutivas. Quando eu estou orgulhoso, eu penso em agradar a mim mesmo. Quando eu estou orgulhoso, eu acabo machucando os outros. Não apenas as famílias que o orgulho destrói. As igrejas também se fragmentam quando há orgulho. Lembra-se da panelinha lá de Corinto? Tinha umas panelinhas lá na igreja de Corinto. E o que causou essas panelinhas? O orgulho. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 4, 6 ao 7, nós não vamos ler todos, mas diz, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebes, por que te glories, como se não houvera recebido? Então o que Paulo está dizendo aqui? Não te orgulhes de um homem em detrimento de outro.
O orgulho elimina a unidade da igreja e pode, em última análise, dividir a igreja. Não devemos dar desculpas para o nosso orgulho. É um inimigo mortal que deve ser mortificado. E o que acontece quando nós não lidamos com orgulho? Quando nós não lutamos contra isso? Provérbios 16 e 18 diz que a soberba precede a ruína. É isso que vai acontecer. Se eu não luto contra o orgulho, é ruína na certa. A altivez do espírito precede a queda. Então, se eu estou orgulhoso, eu preciso fazer o quê? Lutar. Eu preciso me humilhar. E Tiago 4:6, voltando lá novamente no nosso texto, esse versículo diz que Deus se opõe aos orgulhos, mas dá graça a quem se humilha. O que acontece quando nós não fazemos ou quando nós não nos humilhamos? Se eu não me humilhar, Deus vai fazer isso por mim, pode ter certeza. E aí, o caldo começa a engrossar, né? Provérbios 18 e 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. E diante da honra vai a humildade. Então o coração orgulhoso leva à queda. E quem provoca essa queda? O próprio Deus faz isso. É uma afronta para ele, pois este é o seu mundo e nós somos sua criatura. E ele deixa bem claro que não há espaço para orgulho aos seus seguidores. Não tem espaço. Jesus disse em Mateus 23, 11 e 12, que o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, o orgulho vai embora. É só uma questão de tempo. Se eu não me humilhar, Deus vai fazer isso. Amém. Talvez nessa vida, sim, com certeza, mas no julgamento também. Amém. E se eu me humilhar, há uma coisa melhor. Deus promete me ajudar. Amém. Ouça a sua promessa. Ele dá graça aos humildes. Ele dá favor. Ele dá ajuda imerecida para nós. Amém. Simplificando, esta é a promessa. Deus ajuda aqueles que admitem que não podem ajudar a si mesmo. Um homem escreveu um seguinte texto sobre o orgulho. Olha que interessante, eu vou ler para nós encerrarmos. O orgulho, ele é um pecado profundamente enraizado e de autopreservação. É mais difícil de ser morto, de ser erradicado, do que os outros pecados. Por quê? Porque o orgulho impede que nós descobramos isso de nós mesmos. O orgulho às vezes nos cega. Porque ele não permite ao pecador ver o seu orgulho quando ele for reprovado. Nem lhe permite confessá-lo se não o vir. Nem odiar e nem abandoná-lo. Mesmo quando ele reconhece todas as evidências do orgulho nos outros, olha que interessante. Nós temos a capacidade de enxergar o orgulho no outro, mas o nosso orgulho cega. Nos cega. De nos enxergar. Se você quiser curá-lo desta ou de qualquer outra falha, você sentirá que está lidando com uma vespa ou com uma víbora. Contudo, quando você cospe o veneno do orgulho contra o reprovador, ele não percebe que é orgulhoso. E este veneno faz parte da sua natureza.
e, portanto, não é considerado prejudicial ou venenoso. Essas palavras foram escritas no ano de 1600. E está descrevendo uma situação difícil do homem no presente século. Se o orgulho, ele é um inimigo tão cruel, há esperança? E nós vimos sim, com certeza há uma esperança. E Pedro nos deu essa estratégia. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, se nós quisermos derrotar o orgulho, nós devemos fazer o que um homem orgulhoso ele nunca faria. Admitir a nossa dependência absoluta de Deus. Humilhar sob a sua mão e lançar o nosso cuidado sobre ele. Acreditando na sua promessa de que ele cuida de nós. Amém? Deus nos abençoe.